E aí, pessoal, tudo bem? Vamos para o nosso devocional do Advento de Páscoa, agora em 2025, e hoje é o dia 8. Oração respondida com voz de trovão. A passagem que nós vamos olhar está lá em João, capítulo 12, do versículo 20 até o 38. É uma parte grande de texto, mas eu já vou explicar como que você vai fazer para ficar legal aí na sua casa, até se o seu filho for pequeno. Bom, como a gente sempre fala, você vai orar, vai ler o texto bíblico, sempre exponha a criança ao texto bíblico, isso é muito importante. E aí você vai vir para a linha do tempo. Lembre que aqui na linha do tempo, você vai recordar a criança que nós temos uma sequência de eventos da última semana de Jesus. A Páscoa, a celebração da Páscoa se dá na crucificação e na ressurreição. Mas nós estamos olhando vários eventos importantes para essa semana, para o ministério, para a vida de Jesus, como aquele que nós vamos ver hoje, que é esse aqui, oração respondida com voz de trovão. Bom, vamos lá dar uma olhadinha na passagem. O meu logo está atualizando, talvez ele dê uma travada, mas eu dou um pause aqui e volto. Bom, nós estamos aqui em uma passagem que mais uma vez vamos ver uma ação milagrosa. Lembre de trabalhar isso com as crianças. Algumas coisas são normais e naturais, como por exemplo, uma viúva colocando uma moedinha no gasofilácio, Jesus entrando em cima de um burrinho. Outras coisas são milagrosas, como a figueira seca, né? A figueira que vai secar na hora. Essa que nós vamos ver hoje, que é uma voz que vem do céu, que parece um trovão. Então são coisas sobrenaturais que estão acontecendo sempre onde Deus está agindo para confirmar que Jesus é o Cristo, que ele é o Messias que havia de ser enviado, que ele é o Filho de Deus. Então, é muito importante nós olharmos para esses milagres, esses acontecimentos na vida de Jesus, como uma maneira de Deus confirmar que ele era, de fato, o Messias. Bom, nós temos aqui essa passagem longa, que ela vem aqui desde o versículo 20 até o 38. Isso aqui é para a gente entender bem e confirmar. Crianças maiores, leiam junto, leiam intercalado. Crianças menores, leia para ela. Exponha seu filho ao texto bíblico. Depois você vai explicar, você vai conversar, mas leia. Inclusive, eu sempre sugiro para você ler a versão NTLH. É uma versão até mais fácil, mais simples, e a criança vai ser exposta ao texto bíblico. Se o teu filho é maior, você pode ler até em mais de uma versão, é opcional, ou ler até uma versão em outro idioma. Bom, essa passagem, né, alguns gregos que tinham vindo de Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus. Lembra que essa última semana vai acontecer a Páscoa, que era uma festa judaica, lá da libertação do povo de Israel. Então a cidade estava agitada, então vieram pessoas de fora e eles gostariam de ver Jesus, gostariam de falar com Jesus, né? E aí Jesus vai trazer aí alguns ensinamentos, principalmente você pode ver aqui no versículo 26, olha só que interessante. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde estou e o Pai honrará quem me servir. Então, aqui tem já um ensino de Jesus. E aí, quando Jesus vai falando, e Jesus vai então, agora minha alma está angustiada, acaso devo orar para o Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim, Pai, glorifica teu nome. Aí vem uma voz do céu, eu já glorifiquei e farei novamente em breve. Quando a multidão ouviu a voz, alguns pensaram que era um trovão. Então, o que é aqui?
Jesus está conversando, Jesus está falando com as pessoas, Jesus está explicando que ele veio para essa hora, que ele veio para morrer mesmo pelo pecado de todo mundo. Lembra que a galera ainda não está entendendo direito. E aí Jesus fala assim, olha, né, eu estou aqui angustiado, ele sabia que ele ia morrer, que ele ia passar pela cruz, que ele ia passar por esse sofrimento. E aí ele diz assim, o que eu devo dizer? Deus me livre? Ele fala, não, foi para essa hora que eu vim. Agora olha que interessante o versículo 28. Pai, glorifica o teu nome. Então, Jesus, ele estava se movendo para a glória do Pai. Tudo aquilo que estava acontecendo, inclusive o que iria acontecer, que é o que ele fala, né, aqui, ó, agora minha alma está angustiada, né? O que eu devo orar? Pai, salva-me desta hora? Ele fala, não, foi exatamente por esse motivo que eu vim aqui para glorificar o nome de Deus. E aí sai então uma voz do céu que alguns dizem, olha, parece que foi um trovão, e ele diz, eu já glorifiquei o teu nome e o farei novamente. E aqui, mais uma vez, a multidão fica de queixo caído e a gente vê aí uma ação sobrenatural para abençoar o povo ali de Israel. Por que eu falo abençoar o povo de Israel? Exatamente porque o povo, para crer, precisava de alguns sinais. Alguns estavam com o coração muito duro e eles não acreditavam nem com os sinais. Mas para muitos, ao ver esses sinais, era confirmado que Jesus era o Messias. Depois que Jesus morresse, ressuscitasse, várias coisas iriam fazer sentido para eles. Então, o que nós observamos aqui? Primeira coisa, nós vamos observar que Jesus ora... Opa, deixa eu voltar aqui, que ampliou sem querer. Agora sim. Então, o que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que Jesus ora, ok? E fala para Deus glorificar o nome dele. Então, ele está ali num bate-papo, ele está falando do seu momento da morte e ele está falando que isso é para a glória de Deus e que ele não vai fugir dessa responsabilidade. Só que essa voz, né, que vem aí do céu, ela é a voz de Deus, a gente sabe disso, mas naquele instante ela apareceu como a voz de um trovão. Galera, deve ter sido sensacional, né? Vamos falar a verdade. Quem estava lá, cara, que maravilhoso. Bom, o que isso significa? O que nós vamos ver aqui? Exatamente o que a gente está falando sobre Deus ser glorificado. E como que Deus é glorificado? Quando nós nos submetemos à vontade dele. Deus é glorificado quando nós voluntariamente, não porque alguém está colocando um dedo na nossa cara, nossa, se não obedecer a Deus, você vai, sei lá, cair e quebrar a perna. Não é isso. A gente voluntariamente entende que a vontade de Deus é melhor para nós. Então é isso que Jesus está falando. Eu não vou fugir desse momento. Essa é a vontade de Deus para mim. Então, Deus, ele é glorificado quando ele ali, então, está se entregando para morrer pelos nossos pecados. Está sendo sacrifício pelos nossos pecados. Lembra que a cruz nos lembra, a cruz e o sofrimento de Jesus nos lembram que a consequência do pecado é grave, porque o pecado é grave. Então a consequência é a morte. Então alguém morreu no nosso lugar e foi para isso que Jesus veio. E ele não só morreu, mas ele viveu uma vida e depois ressuscitou, sempre totalmente debaixo da vontade de Deus. Agora você vai pegar a aplicação e na aplicação a minha sugestão é você tornar esse devocional muito pessoal. O que significa isso? Tente pegar aí uma situação com dia, com hora, um evento que aconteceu, para ajudar seu filho a entender e a praticar isso daqui. Nossa vida deve cumprir a palavra e não nossa vontade e assim glorificar a Deus. Lembra que antes do faz e não faz, antes do o evangelho é obedecer, não obedecer, o evangelho é a boa notícia de que alguém que poderia obedecer 100%, obedeceu 100%. Que não é
nem eu, nem você. Nós não podemos obedecer 100%. Mas a obediência, ela é parte do cristão que ama a Deus e que é salvo por Deus. Então, quando nós falarmos que nós devemos cumprir a palavra e fazer a vontade de Deus e assim glorificar a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar a nossa esperança naquilo que Jesus fez. Depois eu vou olhando para essa vida de Jesus, olhando para os ensinos de Jesus, viver de uma maneira que agrade a Deus. Aí é aquilo que eu vou fazer. Mas para que não exista esperança naquilo que eu faço, eu tenho que lembrar que o que me salva é aquilo que Jesus fez. E aí sim, tem obediência, tem palavra, tem sim e não, tem coisa que deve, coisa que não deve fazer, mas a nossa vida não está baseada nessa listinha aí de sim e de não, apesar que isso é muito importante. Então fala que Deus confirmou com a voz ali, que parecia a voz de trovão, porque de fato Jesus era o Messias, ele ia morrer cumprindo a vontade de Deus, perdoar o nosso pecado, e dessa maneira a gente pode colocar nossa esperança nele e viver para glorificar o teu nome. Qual é a situação que teu filho não está glorificando a Deus? Converse com ele, uma birra, uma manha, está colocando expectativa demais em um telefone celular, em um amigo, em um brinquedo, depende aí do contexto, às vezes em uma comida, às vezes em um horário para dormir. Então, mostre para o seu filho que um coração redimido glorifica a Deus, se submetendo à palavra de Deus, obedecendo pai e mãe, orando, lendo a Bíblia. E tudo isso a gente está aprendendo nessa semana. Deus te abençoe, paz do Senhor, até mais, tchau, tchau.